E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas. Estou aqui para continuar falando sobre filosofia para crianças. Mas antes de falarmos sobre filosofia para crianças, devemos entender o contexto do sistema educacional no mundo e no Brasil. A sociedade, o mundo, sempre passa por evoluções e mudanças, grandes mudanças. E não é diferente o sistema educacional. Lá atrás, quando falamos da Idade Antiga, quando falamos sobre a Grécia, todo o povo antigo e a forma que era a sociedade antiga, nós lembramos muito bem que nem todos tinham acesso à educação. Somente os homens e aqueles que tinham poder aquisitivo para poder estar estudando e adquirindo conhecimento. Conforme o tempo foi passando, essas coisas foram continuando. Só quem tinha poder ou coisas morais, ou realeza, ou até mesmo o famoso dinheiro, poderia estar adquirindo conhecimento para poder melhorar a sua vida. Antes o conhecimento não era questão assim mundial ou social, era uma coisa de privilégio. Quem era privilegiado tinha acesso à educação, acesso ao conteúdo, acesso à ciência, acesso a tudo aquilo que hoje nós temos na palma da nossa mão. Conforme o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, porém nem tudo são flores. Na Idade Média, tivemos uma revolução, podemos dizer assim, da realeza. As famílias reais começaram a aparecer, a assumir os tronos, países e entre outros, criando grandes exércitos e uma forma de soberania. A família real sempre teve acesso à educação, para que eles pudessem governar o país e o seu povo. Na Idade Média também contamos com o poder da Igreja, a Igreja Católica, aonde a educação também vinha do clero. Querendo ou não, a educação naquela época não era uma coisa assim que conhecemos hoje, mas sim voltada mais para a fé e para a religião, das morais cristãs e a Sagrada Escritura. Após a Reforma Protestante, começamos a ter também grandes reformas na forma de educar. A Reforma Protestante trouxe grandes consequências para o mundo, tanto política, tanto econômica, e várias mudanças aconteceram. No meio delas, a educação também ganhou nova forma de ensinamento. Porém, entrando na Idade Moderna, após a Revolução Industrial e entre outros acontecimentos históricos importantes, podemos ver que aconteceu uma grande revolução na educação, formando assim a tradicional escola. Hoje, nós falamos da escola como uma forma de ensinamento, mas existem várias correntes de forma de ensinar dentro de uma sala de aula. A escola tradicional era uma forma rígida de ensinamento e punição, onde o professor era sempre o soberano na sala de aula e o aluno não tinha voz e nem vez. Dessa forma, a educação tradicional ela só passava assimilação, ou seja, passava conhecimento e o aluno tinha que adquirir aquele conhecimento e colocar tudo dentro da sua cabeça e executar de uma certa forma, trazendo para o mercado de trabalho. Ou seja, eram formadas pessoas para o mercado de trabalho, onde estava começando a Revolução Industrial e onde precisava, sim, de pessoas para trabalhar em fábricas e em outros meios de comércio. Após algum tempo depois, no final do século XIX, início do século XX, John Dewey, um filósofo pragmatista que acredita na ação humana. Ele foi um dos grandes responsáveis pela criação do movimento da Escola Nova. Principalmente aqui no Brasil, teve uma grande influência. A Escola Nova vem nos trazer um novo olhar sobre a educação. Como o mesmo diz, a Escola Nova traz uma nova escola, um novo ensinamento, um novo jeito de ensinar. Tirando totalmente a autoridade de forma brusca dos professores e dando como auxiliador e instrutor para que o aluno entenda aquilo que está sendo passado. Não que o professor tenha perdido totalmente a autoridade sobre o aluno, mas não era uma coisa mais rígida e não tem mais punições contra o aluno fisicamente. E sim é criado um sistema educacional diferente, onde o professor ajuda, auxilia o aluno a entender aquilo que está sendo proposto. E as punições são de outras formas, onde tem outras formas de ser resolvida. A Escola Nova apareceu um movimento lá na Europa, junto com John Dewey e
Jean-Jacques Rousseau, que é um dos filósofos mais importantes da Idade Moderna, aonde ele coloca o seu ponto de vista e mostra dentro da educação muitos pontos importantes que levam em consideração para a escola nova e o movimento da educação até hoje. A principal característica da escola nova é colocar o aluno no centro de tudo. Ou seja, o aluno é o centro, ele aprende, ele tem que aprender, ele tem que questionar, tem que entender aquilo que ele está fazendo. Ele não é um simples receptor de informações e aquilo vai acumulando na sua cabeça. Ele precisa entender e executar de forma que ele saiba aquilo que ele está fazendo e aprendendo. É na escola nova que temos também grande mudança referente ao acesso à educação. Antes, como eram homens que tinham acesso à educação, poucas mulheres e só aqueles que tinham muito dinheiro para estar adquirindo conhecimento, agora começa a ampliar essa diversidade e respeitar essa diversidade em sala de aula e no ambiente escolar. A grande mudança que aconteceu da Idade Média para a Idade Moderna, que é a quebra do sistema educacional religioso e a forma de ensinar da ciência e de outras disciplinas que se tornam fonte principal de conhecimento e formação do indivíduo. É na escola nova também que temos uma amplitude sobre a sociedade, os problemas que a sociedade enfrenta, as coisas que acontecem, o sistema político e todas as outras coisas que acontecem dentro da sociedade que não era abordado nem em sala de aula e muito menos o aluno tinha acesso. Na escola nova também podemos observar que há uma importância referente à educação intelectual, à educação emocional e à educação física. E é nessa parte do século que se começa uma preocupação com a educação física. O exercício, a alimentação, os esportes são incluídos dentro da escola, onde os alunos têm acesso ao esporte, à ginástica e entre outras coisas que acabam melhorando a forma física do aluno. Após um tempo, vem-se reconhecer que a educação física é uma matéria muito importante e indispensável. Não somente por tratar sobre bola na quadra, mas sim por se tratar de saúde. Saúde física, emocional e principalmente alimentação, que começa a ser uma preocupação na Idade Moderna e vem até hoje preocupando muitas pessoas com as consequências disso tudo. Em 1960, 1970, aqui no Brasil, se conhece a escola tecnicista, uma escola que mistura tecnologia com a educação, mas de uma forma ruim. São meros receptores de conhecimento e os professores são meros executadores daquilo que é necessário passar. Sendo assim, passado de uma forma contínua e corrida, só para que o aluno passe, veja o conteúdo, tenha acesso a ele, mas muitos passam sem entender nem um pouco. Ou seja, criando só mão de obra trabalhista, que é uma das principais consequências que acontece desde a Revolução Industrial, com o crescimento da burguesia e o capitalismo em ascensão. Após falarmos sobre a escola tradicional, a escola nova e a escola tecnicista, vamos falar sobre a escola construtivista, que vem do biólogo e psicólogo Jean Piaget, que é da corrente filosófica construtivismo. Nesse modelo de educação que é apresentado a nós, o homem, a criança, o ser, está em constante construção, ou seja, a todo momento está construindo conhecimento dentro dele e se construindo por si só. Para Jean Piaget, o ser humano, o homem, a criança em si, ela se faz em três pilares: o biólogo, que é o biológico, o psicológico e o social. Ou seja, o ser, para Jean Piaget, é um ser biopsíquico-social. As principais características da escola construtivista, ela se faz através desses três pilares. Para a criança, o adolescente, sempre tem que ter esses três pilares: a biológica, psicológica e social. Então, essa escola sempre procura passar o conteúdo através desses três pilares e dessa forma criar o indivíduo de uma forma diferente. Claro, o conteúdo normal que é aprendido na sala de aula sempre será passado, porque todo o conteúdo ainda é necessário para todos.
Porém, deveríamos ter uma grande reforma na educação, principalmente brasileira, que nos levasse a ensinar coisas além desses currículos que são passados. Porque tem muita matéria que é passada e tem muita coisa que deveria ser passado da vida em si. Porque nós devemos preparar as crianças, o adolescente, não só para o mundo intelectual ou para o conhecimento em si, mas sim para o mundo, para a vida. Porque tem coisas que devem ser passadas para as pessoas para aprenderem a viver em sociedade, aonde é necessário passar coisas básicas, como ética, como um sistema financeiro onde a pessoa possa se manter. Ou seja, criar o ser humano para o mundo em si de uma forma completa, não somente intelectual, e sim completa para viver além da sua vida acadêmica e trabalhista. Mas voltando ao ponto da escola construtivista, ela vê que o indivíduo sempre está em constante construção. Por isso não há avaliação, provas, no final do mês ou do bimestre ou da semana. E sim, o aluno é avaliado conforme o dia a dia, ou seja, conforme ele vai construindo o seu próprio conhecimento através das abordagens que o professor passa na sala de aula. Há uma grande preocupação entre o aluno se apresentar presente no meio da sociedade e no meio do conhecimento apresentado a ele. Ou seja, a voz do aluno sempre tem que estar aparecendo para que possa haver um diálogo e a intenção de descoberta e intenção de entender aquilo que está sendo passado, para que ele não possa só colocar na sua cabeça e passar adiante. Bom, apresentando esses sistemas educacionais, conseguimos ver um pouco sobre cada um, entender a parte histórica que cada um se passava. Dessa forma, vamos poder entender melhor o que o filósofo norte-americano Matthew Lipman quis dizer quando criou o programa de filosofia para crianças, trazendo uma nova abordagem de ensinamento. No próximo vídeo, vamos ver a história do autor, como ele chegou a esse programa e a metodologia que ele criou para estar passando para crianças e adolescentes a forma de ensinamento diferente e para ele sendo mais eficaz do que o sistema que estava sendo passado. Até mais!